Fala meus amigos aquaristas e da ictiologia. Estou começando mais esse vídeo e hoje esse vídeo vai ser um tema bem bacana demais. Mas para você que não me conhece, meu nome é Bruno, chama no Instagram aqui, ó. Por favor, me segue lá. Tem bastante conteúdo bacana sobre a parte do aquarismo, animais marinhos, animais aquáticos. Vocês vão gostar de ver lá. Me segue lá e também me segue aqui também no YouTube. Me segue aqui no YouTube também. Hoje esse vídeo vai ser sobre um tema bem bacana que um rapaz, mano, assim, um inscrito do canal mandou para mim, né? Um inscrito do canal mandou para mim, que seria o quê? A parte sobre temperatura. Eu tô com uma notizinha aqui, gente, só estou tentando deixar aqui certinho para eu conseguir ler para vocês o que ele mandou para mim, né? Vamos botar aqui, aumentar. Eu consegui ler. Ele perguntou, né, sobre a parte da temperatura, que ele falou assim: peixes de climas tropicais, quando pegam uma água de 15 graus, morre de fome ou de frio? Aí, uma pergunta bem bacana que eu falei, eu mandei para ele, isso servia para vídeo. Ele ainda colocou mais, né? Nunca entendi essa relação de peixes de água quente morrerem em águas frias, né? E outra pergunta, boa também, porque isso aqui é uma outra pergunta, pelo que pareça. Mesmo porque não são todos que morrem. Eu tenho Oscar, Gurami e Pangaços, né? Peixes top, bater. Top demais. Junto com carpas e, e a água já tá batendo 17 graus. E só perdi um Oscar. Aí observação. Somente no inverno a água fria nessa temperatura demais épocas do ano 22 a 33 graus. Então, somente no inverno a água fica nessa temperatura. Então, vamos ver que a água ficou 17 graus no inverno. A temperatura já bem baixinha mesmo. E demais do ano de 22 a 33 graus. Então, vamos começando pela primeira pergunta dele. Peixes de clima tropicais, quando pegam uma água de 15 graus, morre de que forma? Gente, ah, lembrando que o nosso país ele é tropical. Isso está ok, é um país tropical, mas existem climas diferentes dentro do nosso próprio país. Então imagina que você está numa região lá em cima, lá no Pernambuco, ah, Maranhão, a água de rios ou de lagos vai ser uma temperatura muito mais elevada do que comparado se eu estiver aqui na região sul do Brasil. Imagina que aqui no Paraná. E aqui em São Paulo já é frio, já tem mais água aqui. Você vai para o Paraná, vai para o sul mesmo, imagina. Lá a água vai cair mais frio. Mesmo nós estamos num país tropical, então tem essa mudança. E aí a segunda pergunta dele é uma pergunta bem bacana. Nunca entendi essa relação de peixes de água quentes morrerem em águas frias. O que define a água quente da água fria? Seria o quê? Eu até separei aqui, ó. A água quente é entre 25 a 32 graus Celsius. Abaixo disso, de 25 para baixo, a água já se torna fria. E o que acontece? Voltando com a sua pergunta lá em cima. Então, essa é a diferença de uma água quente para uma água fria. De 25 a 32, água quente. De 25 para baixo, a água já se torna água fria. Vamos dizer que são regiões onde a água não é muito aquecida. A Amazônia, a água é quente. 30, 31, 32 graus, a água pode chegar durante a noite. Então, tá vendo que a água fica quente lá, bem quente. Já em outras regiões, assim, pega a parte do sul, 17, 19 graus, isso daqui para nós aqui embaixo é comum essa temperatura. Então, aí se torna água fria. Agora a sua segunda pergunta, né? Foi, nunca entendi essa relação de peixe de água. Que já respondi. A sua próxima pergunta é, mesmo porque não são todos que morrem. Verdade, tem peixes mais resistentes, mas temos que ver o conforto térmico do peixe.
Por quê? Você tem que ver o conforto térmico do peixe que você tem, que nem você citou que você tem um Oscar. Você tem um Oscar. O conforto térmico do Oscar é de 24 graus a 28 graus. Entendeu? Até 24 graus, tá, para ele tá tranquilo. Não muito tranquilo, porque já tá chegando já na linha que ele vai ficar meio que um pouquinho desesperado por causa do frio. E se passar do 28 também, ele vai sofrer. Então, o conforto térmico do Oscar seria isso. Do Pangasus é de 22 graus, é mais abaixo ainda, mais abaixo ainda. Eu não pesquisei o do Gorami, peço desculpa, mas não cheguei a pesquisar o do Gorami. Mas do 22 a 28 graus. Você viu que o Pangasus ele resiste um pouco mais ainda na baixa temperatura. Agora, voltando à pergunta, né? Ele falou assim, junto com carpas. Meu, carpas resiste a uma temperatura boa até. Ela consegue resistir até 10 graus Celsius. E vai até os 28. Então você está entendendo que o conforto térmico de uma carpa é muito maior do que de um Oscar, do que de um pangaço. Então ele consegue resistir de 10 a 28 graus. Ó, olha o tamanho dessa. Eu falo que é uma régua, né? Tem que ter uma régua aqui, ó. Vou usar como base uma régua. Caiu o negócio ali. Aqui, ó. Uma régua. Então, imagina. Conforto térmico. Imagina que eu vou botar aqui no meio. Aqui, ó. Tem um peixe que tem um conforto térmico daqui a aqui, ó. Aí eu tenho um peixe que tem um conforto térmico daqui a aqui. Você vê que é maior? Então, quando você for colocar um peixe, e com base na temperatura, você vai ter que tentar igualar o conforto térmico para todos. Como na mensagem você mandou, você chegou aos 17 graus. Saiu do conforto térmico de quem? Do Oscar. Já saiu do conforto térmico do Oscar, né? E foi esse peixe, né? E a água já está batendo 17 graus e só perdi um Oscar. Então, vamos dizer, já saiu do conforto térmico do Oscar, né? E do resto do ano, de 22 a 33 graus, beleza, mas pro Oscar tinha que estar 24 graus aqui. E o 22 seria aqui pro Pangaço. O Pangaço ainda tá bom. Mas para o Oscar já não tá bom mais não, tá bom? A temperatura de 33 graus vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque pode também a temperatura elevada matar o peixe. E agora eu vou explicar o que acontece na alta temperatura e na baixa temperatura. Temos aqui na alta temperatura o que acontece. O nível de oxigenação diminui, os peixes ficam mais ofegantes, porque se você está num solzão, se tenta correr, você vai ficar puxando. Eles vão tentar fazer isso para poder respirar e mandar mais oxigênio. Então o nível de oxigênio na água diminui, então fazendo que esses peixes venham a sofrer com baixos níveis de oxigenação. Lembrando também que esse negócio é tão sério de alta temperatura que o peixe pode vir ter problema sanguíneo. Vou estar lendo aqui, ó. Ali a parte aqui que eu separei. Aumentar na taxa da respiração, além de afetar o metabolismo do peixe, pois diminui a afinidade das hemoglobinas, pigmentos do sangue, pelo oxigênio. Tá vendo? Qualquer uma dessas condições, de um modo geral, que seria então diminuição do oxigênio para o peixe respirar, de modo geral, irá resultar na morte dos peixes por asfixia. O peixe não tem oxigênio, vai morrer. Então aí, ó, acima de 35 graus já começa a ficar complicado, mas que peixe chega a 35 graus? O único peixe que eu já vi chegar nessa temperatura para respirar foi somente o bagre africano. O Oscar vai estar sofrendo nessa temperatura já. Em baixa temperatura, você me perguntou, né? A baixa temperatura também leva a maioria dos peixes à morte, sendo que esses organismos irão apresentar focos hemorrágicos. Olha quão grave é, né? Baixas temperaturas também poderiam provocar o enfraquecimento dos organismos devido à diminuição da produção do muco. O muco que protege, né, o peixe ali, protetor da pele, né, do peixe, facilitando o ataque de parasitas, podendo inclusive levá-lo
a morte. Lembrando que mas parasita, lembrando que parasita consegue se reproduzir facilmente em baixas temperaturas. De 18 graus para baixo, ele vai se reproduzir muito fácil. Então, se você tem uma água com uma temperatura um pouquinho mais elevada, ele vai diminuir essa reprodução desses parasitas, até poder chegar a extinguir a reprodução de parasitas. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então você percebeu o que a baixa temperatura pode causar num peixe que vive numa temperatura de água quente? Porque aqui, ó, aqui a gente fala de baixa temperatura. Então vamos dizer que o Oscar, né, que seria numa média de 24 graus a 28, 23 graus para ele já se começa a tornar uma baixa temperatura. Lembrando que ainda se chegasse aos 18 graus, a água, você vai começar a ter reproduções de parasitas. Então, se for cair mais ainda vai surgir mais parasitas. E o que acontece? Ele vai atacar o peixe pela falta de produção de mucosa que esse peixe não vai ter. Tá bom? Eu espero que vocês gostaram do vídeo e dessa parte sobre altas e baixas temperaturas. E o vídeo vai ficando por aqui, né? Como eu digo, por favor, então me segue aí no meu YouTube, deixa o likezão, comente o que vocês acharam do vídeo e compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo.